E a primeira medida é a cessação das violências feitas pela UIRA ao povo. A segunda medida é a liberdade dos detidos, ou seja, todos aqueles que foram presos diante das manifestações devem ser libertados. A terceira medida é a garantia de assistência a todas as vítimas. Todos aqueles que sofreram diante das manifestações devem ser dados assistências gratuitas. A quarta medida é a prorrogação do hino nacional e da vuvuzela. O que vem a ser essa medida? Vem dizer que ele quer que em todas as sextas-feiras haja uma prorrogação para a entoação do hino nacional, seja na instituição privada ou pública. A partir das 13 em ponto, às 13h15 deve-se entoar um hino nacional em todas as instituições. E a partir das 21 horas às 21h30 deve-se levantar cartazes manifestando contra o colono preto. Quem é um pouco engraçado é o Ana Malala, ou seja, o Venâncio Mondlane quer que, forma de saudação, seja Ana Malala, a sexta medida, a compensação dos familiares, ou seja, todos aqueles que perderam seus entes queridos devem ser compensados. Aquele que perdeu o irmão, o primo, o tio, o pai, a mãe, qualquer um, então eles devem ser compensados, podemos dizer que é uma ajuda de custo. Né? Vamos pôr isso como uma ajuda do custo que o governo vai ter que dar a todas as famílias que tiveram um ente querido, digamos, toda a família que perdeu seu ente querido durante essas manifestações. O sétimo é a extensão do não pagamento das portagens, ou seja, o Venâncio Mondlane quer que não haja pagamento, não haja cobrança em nenhuma das portagens. Em todas as portagens não deve fazer pagamento. Então é por isso que a gente vê ondas de manifestações, saques, encerras portagens, destruições, porque o Venâncio Mondlane disse que não deve haver pagamento. A oitava medida é a distribuição de água gratuita, ou seja, o não pagamento de água. Em outras palavras, FIPAG, UAFA. FIPAG não vai vir deixar mais fatura em nossas casas. Não há mais cobrança de água. Água é de graça, segundo Venâncio Mondlane. Água é de graça. Estamos a entender? Água é de graça. A medida diz que o pagamento do gás do mês deve ser reduzido a 50%. Imagina só, o gás deve ser reduzido a 50% do preço fixado. Na Beira, na cidade da Beira, o custo de gás está mais ou menos por volta de 947 meticais. Imagina esse valor reduzido à metade. Isso dá uma coisa de 450 ou 470 alguma coisa. 470 por aí que vai dar. Então imagina só, no fim do mês você não tem que reservar 1000 meticais para comprar uma botija de gás, mas menos que 500 meticais você tem uma botija de gás cheia. Então, esse é um custo que vai reduzir o bolso, o que vai reduzir a retirada do dinheiro da família moçambicana. O outro 400 meticais que vai sobrar chega para comprar tomate e muito mais. Então, essa medida também gostei. A 10ª medida, uma também que é muito boa, redução do preço de energia a 50%. Ou seja, a redução do custo de energia. O custo de energia tem muitas taxas. Taxa de rádio, taxa de lixo, tem o IVA. É muito caro. Isso aí, acho que taxa de lixo só taxa de lixo são 50 meticais. São 50 meticais. É muito, cada município 50. E falando bem, taxa de rádio mesmo é para que nós pagamos. Se tem uma coisa que funciona como corda no pescoço da família moçambicana, é cesta básica, água, energia, gás. Então imagina, água de graça, energia reduzida o preço a 50%, gás reduzido a 50%. Ouve lá, quer dizer, com os 1000 meticais que você gastava para comprar só a botija de gás, você tem 1000 meticais que vai usar para comprar botija de gás e para abastecer o quadro-leque da sua casa. Com 1000 meticais, antes que você usava 1000 meticais só para adquirir um produto, agora pode usar 1000 meticais para os 2 produtos. A 11ª medida, ele quer que os documentos básicos de identificação civil seja gratuito, ou seja, a elaboração do BI, não sei se o DIR também, mas a elaboração do BI, ele quer que seja grátis. A elaboração do BI, o custo é de 160, se a memória não me falha, o custo varia de 160 a 170 meticais. Então o custo passa para gratuito, não paga nada. Malala
mahala, ou seja, mahala, não se paga nada, então o custo será zero. Se o cartão de leitura a gente não paga nada e tem no mesmo dia. O número de moçambicanos não vai diminuir, é o mesmo número de moçambicanos, então pode também ser de graça. Então o Venâncio Mondlane quer que esses documentos sejam de graça. 12º, preço do cimento seja fixado em 300 meticais, ou seja, saco de cimento 50 kg deve custar 300 meticais. Mas um saco de cimento agora está a 500 alguma coisa meticais. A redução para 300, será que vai ser boa? Será que os fornecedores, os revendedores não vão ter quedas? Será? Eu gosto desta medida, gosto de fato, mas é também importante que a gente analise os fornecedores, né? Porque eles vão adquirir aquilo, porque o custo de produção, é necessário que a gente avalie também o custo de produção para fixar o preço, né? Não é só nós fixarmos o preço, tem que estar 300, já tem que estar 200, ok. Mas o custo, quanto é que é? O custo por unidade daquele produto, quanto é que é? Se o custo, por exemplo, for de 250 meticais, depois o lucro for de 50, dependendo do trabalho, o tempo que leva, às vezes pode não compensar. Então, é necessário também que a gente veja isso. Então, mas o preço está bom, 300 meticais. Agora, resta-me saber se é compatível com o custo de produção. Moçambique teve um problema desse após a independência. A Frelimo, quando lutou e conseguiu para a independência, quando foram gerados os colonos, o que o governo moçambicano fez? Estabeleceu um único preço para qualquer tipo de produto, né? A Frelimo estabeleceu o produto X deve estar 50 meticais, o produto X tem que dar 10 meticais. Eu sei um exemplo, naquele tempo 50 meticais era muito. O produto X tem que dar 10 meticais, o produto X tem que dar 50 meticais. Então o que foi acontecendo? Eles fixaram um preço sem olhar o custo de produção que as indústrias sofriam. Então as empresas foram tentando, começaram a fechar, porque o custo de produção era muito maior ao preço de venda. Então as empresas foram fechando até muitas delas acabarem caindo e os estrangeiros foram-se embora. Então, cuidado para nós não repetirmos o mesmo erro. A 13ª medida, o Venâncio Mondlane quer que não haja cobranças feitas pela PRM, vulgo refresco. Isso é o que o Venâncio Mondlane disse. Ele não quer que... Tem aqueles momentos que alguns cidadãos são interpelados pela polícia em que são exigidos documento de identificação. Então, por não ter documento de identificação, às vezes é exigido um refresco, né? Algumas pessoas dizem, foi exigido refresco, então dá um refresco. Então, o Venâncio Mondlane não quer que haja esse pedido de refresco. Mesmo quando vão exigir certos documentos em viaturas, ele não quer que haja esse pedido de refresco. Ele quer acabar com o pedido de refresco. A 14ª medida, Venâncio Mondlane quer que nenhum policial exija a taxa de inspeção de viaturas. Ou seja, os policiais não devem exigir a taxa de inspeção das viaturas em todo o território moçambicano, ou território nacional. A 15ª medida, recordo-vos que há algum tempo atrás o IVA estava isento. Não. Alguns produtos estavam isentos ao IVA. Alguns produtos de cesta básica estavam isentos ao IVA. Recordamos que açúcar não pagava o imposto de valor acrescentado, o sabão, o carapau, o óleo, muitos outros não pagavam, a farinha, o arroz, não pagavam o IVA. Assim também como o pão. Mas depois de algum tempo... voltou-se a cobrar o IVA nesses produtos de cesta básica. No óleo já tem um IVA, no carapau já tem um IVA. Então, o Venâncio Mondlane veio agora dizer que nenhum desses produtos deve ter o IVA. Esses produtos devem estar isentos do 100% da taxa do IVA. 16ª medida. Essa medida nos faz recordar antigamente. Antigamente, tinha lanches nas escolas. Nós éramos servidos papa soja. Vinham senhoras, cozinhavam fora, nós a ver, panelas gigantescas para todos os estudantes da escola. E faziam também arroz com feijão e carapau frito. Às vezes era malola.
faziam para a gente, no intervalo maior, a gente ia lá, lanchava, depois voltavam as aulas, iam para casa. E até alguns dormiam na sala de aula. Fazíamos bicha para receber a alimentação. Era muito bom, era muito bom. Então, depois o governo veio tirar esta medida. Mas hoje, o Venâncio Mondlane veio e disse que esta medida deve ser implementada. Lanche gratuito em todas as instituições públicas. A começar no dia da publicação deste decreto que ele fez. Então, o lanche deve ser gratuito e todas as instituições públicas devem oferecer lanches gratuitos aos seus estudantes. 17ª medida. Da primeira classe à 12ª classe, não existe propina. Tudo é mahala. Segundo o Venâncio Mondlane, ele quer da primeira classe até a 12ª classe. Ou seja, do ensino primário até o ensino secundário. Não deve haver propina. Aí deve ser tudo de graça. Olha só. Terás lanche de graça. Os seus filhos, alguns, ou vocês, alguns ainda que estão a estudar, ou nós, né? Teremos lanche de graça, ou terão lanche de graça. E não terão que pagar propina. Isso de matrícula, 1.500, 600, 800, ainda mais com boletim da República, foto, meio corpo que você tem que comprar, papel amasso de 25 linhas. Ei, é muito dinheiro. Então o Venâncio Mondlane veio e disse que não há o pagamento das propinas. 8º, fim da contribuição de pagamento de guarda nas escolas. Desde muito temos aquela contribuição de 50 meticais, 20 meticais para pagamento de guarda, às vezes contribuição para comprar bloco nas escolas. Sempre essas escolas nunca fecham, o muro dele nunca fica pronto. Vamos refletir, até agora estamos no 18º. Não vais pagar água do FIPAC, é de graça agora. Gás, redução 50%, que antes era 1.000 meticais, agora passou a ser menos de 500 meticais. Energia, redução de 50% do custo de energia. Inspeção já não pode ser... Inspeção não. Documento de identificação já não é cobrado, também é de graça. Propina escolar já não se paga, é de graça. Lanche para os miúdos já não se paga. Quer dizer, se você antes tinha que se preocupar com lanche para o miúdo, para ir à escola, você agora já não se preocupa, porque a escola vai dar ao lanche ao miúdo. Então é menos uma despesa. Tenhas que se preocupar com a contribuição do guarda. Agora não vais. O seu filho não vai pagar guarda. E muitos custos que estão a ser retirados da família moçambicana. São muitos custos. O preço de cimento, com redução de 200 meticais, 200 alguma coisa, que antes era 500, agora passa a ser 300 meticais. 19º, mais outro custo que nos será reduzido. Suspensão da cobrança de taxa de rádio. Afinal, essa taxa de rádio é de quê? Nós compramos energia todos os dias. Todos os dias não, todos os meses. Compramos energia. Sempre tem lá. Taxa de rádio. Afinal, essa taxa de rádio é do que mesmo? Vai aonde? Eu quando compro energia aqui, taxa de rádio. Aquele que tem carro, também é taxa de rádio, paga taxa de rádio. Mas essa taxa de rádio é qual? É qual? Nós sempre taxa de rádio. É para o quê? É como taxa de lixo também, é outro isso. Taxa de lixo. É para quê? Então o Venâncio não quer taxa de rádio. Zero. Então, olha, taxa de rádio vem na fatura da EDM, quando você compra energia. E Venâncio Mondlane diz que a energia deve ser reduzida a 50%. Se a energia deve ser reduzida a 50%, e ainda mais não vai ter a taxa de rádio, a energia vai estar muito mais acessível, porque taxa de rádio e taxa de lixo é um dos custos que faz com que o custo de energia suba para um nível, digamos, extremo. 20º. Aqui no 20º, China não vai gostar. O 20º Venâncio Mondlane quer o seguinte, que não haja exportação da madeira. Nenhuma madeira deve sair do país. Então, nenhuma madeira sai do país. É nossa, então nós devemos aprender a trabalhar com ela.